Josué capítulo 24, verso 14 e verso 15, diz assim a palavra do Senhor: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos orar. Pai, esta é a tua palavra e nós te louvamos porque podemos mais uma vez meditar, refletir e ouvir a voz do Senhor. Senhor, que teu Espírito Santo flua em nosso meio, que em cada coração aqui presente haja um toque sobrenatural do Senhor, falando, ministrando, salvando, libertando, tocando em cada vida. Que haja sobre mim tanta ousadia, graça e intrepidez da parte do Senhor, e que haja, Pai, ó Deus, o fluir do teu Espírito sobre cada vida aqui. Nós oramos e já te agradecemos pelo que o Senhor já fez e estará fazendo em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Queridos, meu coração está cheio aqui de expectativa, crendo que realmente, assim como Deus já está fazendo em todo esse culto, Ele continuará fazendo em seu coração. E você crê nisso? Quem crê diz amém. Quando cheguei nesse capítulo 24, eu falei assim: Jesus, que coisa maravilhosa. Talvez você não sabe, mas nós estamos estudando o livro de Josué há tempo. Hoje é o último capítulo. Confesso que a vontade é não parar de continuar pregando Josué. Que livro maravilhoso. Eu nunca tinha estudado o livro de Josué como eu estudei com vocês aqui. E então, ao chegar no capítulo 24, é difícil mesmo para um pastor. Ele fica tentado a pregar pelo menos uns 10 sermões no mesmo sermão desse capítulo, né? E hoje a gente podia acabar aqui meia-noite, viu? A cara de vocês, né? Só que não, pastor, amanhã eu trabalho, né? Mas é um texto muito bom. Muito bom. Inclusive, eu te incentivo a chegar em casa essa semana, meditar no capítulo 24, que você com certeza vai ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo vai falar com você, mais ainda, mais do que eu falei aqui, porque tem muita coisa boa que Ele quer ministrar ao seu coração. Então, o que eu falei? Bom, eu vou escolher, vou orar e vou pensar aqui dentro de uma lógica, dentro de uma coerência, alguns textos. Então eu escolhi esses 2 textos e um deles é o mais conhecido, né? Talvez junto com Josué 1:9, Josué 24:15 seja um dos textos mais conhecidos de Josué, que é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós, ao pensar sobre esse texto, o Espírito Santo é interessante porque ele vai trabalhando ao coração do ministrante durante a semana. Eu fui essa semana em algumas casas, visitar alguns irmãos, fui em alguns lugares, atendi algumas pessoas, conversei, e é interessante como que Deus foi ministrando ao meu coração, sem as pessoas perceberem que Deus estava usando elas para falar com você, para que Ele pudesse gerar mais fé e convicção no meu coração sobre o que eu iria falar com você hoje à noite. Eu conversei muito sobre família, sobre escolhas, sobre prioridades, sobre coisas que nós precisamos decidir e decidir mesmo. Querido, nós vivemos num mundo, um mundo sem Deus, que hoje escolhe prioritariamente coisas que Deus não quis e não gostaria que nós seguíssemos. E eu não estou falando só de ideologias, mas eu estou falando muito mais do que isso. Estou falando de coisas que nós vivemos nesse mundo, que nos cercam e que toda hora, percebendo ou não, nós somos empurrados e pressionados a escolher escolhas contrárias ao propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa família
e até mesmo para a nossa igreja, que é uma família de Deus. Eu quero hoje, à luz de Josué 24, 14 e 15, refletir um pouquinho sobre você a respeito de escolhas que eu e você tomamos e que trarão e que farão diferença em nossa vida, em nossa família e em nossa igreja. Vamos aqui então pensar e meditar um pouquinho sobre isso. Abre aí em Josué 23, um capítulo anterior ao 24, você vai reparar, vamos ler o 23, nós fizemos isso na semana passada, mas a palavra de Deus a gente pode ler, eu poderia ficar aqui o culto inteiro lendo, que Deus iria falar conosco da mesma forma. Diz assim: passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel o descanso de todos os inimigos ao redor de Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: repare que tanto o capítulo 24 quanto o 23, Josué reúne os líderes do povo de Israel. Como o texto que nós acabamos de ler, Josué diz que ele já estava velho, já estava quase nos últimos dias, ele morre com 110 anos, e ele então, no capítulo 23, ele reúne o povo e ele então começa falando da história do povo de Deus. E o 24 ele faz a mesma coisa, dos versos 1 até o verso 13, Josué vai falar tudo o que eles viveram. Agora, gente, quem está falando aí não é qualquer homem, é Josué. Josué, mais do que qualquer um, até mesmo mais do que Caleb, Josué esteve à frente, junto com Moisés. Josué saiu da terra do Egito, sofreu a beça, saiu novo, peregrinou pelo deserto e conquistou a terra prometida junto com o povo, mas sendo agora líder. E ele então viu tudo com seus olhos, não foi alguém que contou para ele, ele mesmo experimentou, ele mesmo vivenciou, e agora ele diz: gente, eu preciso reunir com vocês. Num texto ele fala e conta a história do povo, e agora no 24 ele reúne os líderes de Israel, traz importância ao seu assunto fazendo isso. Ele então reúne aqueles homens, mostrando que era muito importante que eles ouvissem cada palavra que ele dissesse ali naquele momento. E assim ele faz, falando e fazendo uma explanação geral da história do povo. Eu não vou ler aqui, o texto é longo, mas se você pegar o texto, você vai ler que ele vai contar das histórias, das vitórias, dos milagres, da ação poderosa do Senhor na vida do seu povo. E assim ele faz. Josué aqui apresenta aos líderes, e ele também se coloca não só como um líder, mas como um pai espiritual que via Israel não só como seus liderados, mas como sua própria família. O povo de Deus, o povo de Israel se torna família de Josué. E não só aqueles que eram do seu vínculo, aqueles que estavam ali, que eram sangue do seu sangue, no sentido de um parentesco próximo, mas todos aquele ali, ele os entendia e os via como família. E Josué então, além de dar o conselho e falar sobre a história e relembrar a história do povo de Deus, Josué, a partir do verso 14, então faz uma espécie de acordo, apresenta como se fosse um acordo que o povo deveria ter com Deus. Se você ler o 14, o 15 até o verso 27, você vai reparar como Josué apresenta ao povo e diz: gente, vocês precisam de decidir a quem vocês vão seguir. É como se Josué estivesse ali fazendo um tratado em que o povo estaria se sujeitando às submissões do seu rei. E na verdade, alguns historiadores e comentaristas bíblicos dizem que é isso mesmo que Josué faz, porque já estava acontecendo em outros reinos,
um tratado. Todos os reinos que estabelecessem um rei, eles tinham um tratado, e esse tratado deveria ser um tratado cumprido por todo o povo. Ou seja, todas as pessoas que participassem de um rei, fosse de um reino que tivesse um rei, deveriam ser pessoas que cumprissem um tratado, pois eles agora estavam submissos a um rei. E Josué faz como se fosse uma espécie de tratado, do 14 ao 27, é isso que ele faz. E por que ele faz, queridos? Porque agora Israel era uma nação. Tinha um povo, tinha um território, tinha um nome. Eles eram nação, e como nação eles tinham um rei. Diferente dos outros reinos, Israel não tinha um rei fulano de tal, não tinha um rei ciclano, eles tinham o rei dos reis e senhor dos senhores. O próprio Deus era o rei de Israel. E assim foi até quando o povo disse: eu quero um rei. E ali Deus então dá um rei para eles, conforme o desejo deles, Saul. Mas daquele momento até a escolha de Saul, quem foi o rei de Israel? Deus. Mas como partes desse reino, eles deveriam agora seguir um tratado. Eles deveriam estar submissos ao tratado desse rei, que não era como os outros reis, mas agora eles deveriam entender: bom, daqui em diante é Deus, e pronto. Todos estão entendendo o que eu estou dizendo? E o verso 14 ao 27 fala sobre isso. Nós vamos ler só os 2 primeiros versículos, mas só os 2 já dá para ter uma ideia do que é todos os versículos. Vamos então analisar e entender um pouquinho o verso 14. Acompanha comigo aí, vamos ler novamente o verso 14. Diz assim: agora tema ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. É interessante porque Josué começa dizendo assim: agora. Agora indica que Josué estava estabelecendo exatamente esse acordo, esse ofício, esse decreto, esse tratado. Chegou o tempo de vocês agora se submeterem e andarem conforme esse rei. E se vocês querem andar debaixo desse rei, ser desse reino, vocês devem seguir agora esse tratado, essa ordem. E ele diz: agora temam ao Senhor e sirvam-no com fidelidade. É interessante porque Josué não apresenta uma série de regulamentos, ou dizendo assim: façam isso, aquilo outro, não. Ele agora diz: vocês devem seguir ao Senhor, temer ao Senhor e segui-lo com integridade e fidelidade. Ele fala algo simples, mas muito importante de ser vivido, porque ele apresenta a palavra temor, ele apresenta a palavra servir com integridade e fidelidade. E agora ele diz: e joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram. Queridos, eu não sei se você conhece a história desde Abraão, em Gênesis capítulo 12, mas a história do povo de Israel a formação do povo começa ali, em Abraão. Gênesis 12, abra sua Bíblia lá em Gênesis 12. Deixa marcadinho aí Josué e volta um pouquinho em Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Deus dá uma ordem a Abrão, ainda não era Abraão, dizendo assim, Gênesis 12, 1:
Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quando Deus dá essa ordem a Abraão, Abraão vivia no meio de pessoas que adoravam outros deuses. A cultura dos caldeus, que era o lugar onde Abraão morava, era uma cultura idólatra. Quando Abraão ouve a voz de Deus, Abraão ainda não sabia que Deus era o único Deus verdadeiro, mas pela fé, ele acredita naquela palavra e segue em obediência àquela ordem de Deus. E é dali que Deus começa a estabelecer a história do seu povo. Porém, se você ler desde Gênesis até Josué, que nós acabamos de ler, você vai ver de forma muito clara a presença da adoração de alguns deuses que não era o Senhor. E por que isso? Porque desde a história do povo, ainda que Deus fizesse milagres, ainda que Deus estabelecesse a sua palavra para o seu povo e não permitisse a adoração, como por exemplo quando Moisés sobe ao monte, recebe as tábuas da lei, e quando ele desce, o povo estava adorando bezerros de ouro. Ainda assim, aquelas pessoas adoravam outros deuses, e muitos se prostituíam em adoração idólatra a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Só que agora em Josué capítulo 24, Deus diz a eles: eu quero que vocês me sigam e me sirvam em temor, integridade e fidelidade, e abandonem, ou seja, deixe de lado os seus deuses, pare com essa confusão. Deus então estabelece isso para o seu povo, usando Josué, falando sobre o temor, que é ter respeito e honra e lealdade a Ele, falando sobre servir ao Senhor, que resume bem o relacionamento com Deus através da sua aliança. E então ele faz isso falando sobre com toda a sua fidelidade. O verso 15 continua, acompanha comigo o verso 15 do capítulo 24. Diz agora: se porém não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Ô gente, essa é uma das passagens que me deixa mais impressionado com Deus. Eu não sei se você entendeu. Josué está aqui falando, mas entenda que é o próprio Deus usando Josué aqui para falar com o povo. E Josué está falando o seguinte: Josué está dizendo para eles: olha, agora é hora de vocês decidirem se vocês vão seguir o tratado, as ordens de Deus ou não. E ele diz claramente aqui: vocês precisam decidir. Se porém não lhes agrada servir a Deus, escolham hoje quem vocês querem seguir. Em outras palavras, Josué não joga na cara do povo o que Deus tinha feito até aquele momento, inclusive as vitórias que Deus tinha dado. Deus dá ao povo a escolha. Gente, isso na minha mente é quase que assim, você fala assim: ah não, você está de brincadeira. É igual eu estou ali cuidando, ensinando meus filhos, educando eles, aí chega com os 18 anos, eu viro para eles e falo assim: não, se você não quiser mais ser meu filho, ó, tá de boa, viu? Vai lá, fica tranquilo, suave. Que isso, eu não vou fazer isso nunca. Fala: não, que isso, você vai escolher? Não, meu filho. Inclusive alguns até falam assim: não, agora é hora de você me dar pelo menos um lucrinho, né? Já paguei. E Deus fala com o povo através de Josué: olha, agora vocês é o seguinte, vocês têm que escolher, ou vocês vão seguir a mim ou não. Como assim? Deus que deu tudo, fez tudo, deu vitórias, deu maravilhas, fez milagres. Deus usa Josué para dizer: olha, agora é a hora de vocês decidirem
querem ou não querem, sigam ou não, se lhes agrada. Ainda bem que eu não sou Deus, né? Nessa hora acho que eu jogava um raio, falava, vocês não querem me seguir? Morre! Fiz tudo, vocês agora não querem, então morre. Mas Deus não é assim. Deus fala ainda, se vocês me querem, então sigam. Gente, não é o que aconteceu no dia que você entregou a vida para Jesus. Ele fala, você quer me receber como meu Senhor? Eu quero entrar, mas você tem que decidir. A gente vive a vida inteira, ou talvez na infância a gente tomou essa decisão, longe de Jesus. Ele nos criou, nos deu saúde, nos deu vida, morreu na cruz por nossos pecados, e nós vivemos uma vida, nascemos, porque ninguém nasce filho de Deus, todos nós nascemos criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos a partir do novo nascimento, a partir de uma decisão pública e real e individual, onde dizemos, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Agora, sabe de uma coisa? Você não é obrigado a fazer isso. Você pode escolher viver do jeito que você quer viver, e Deus não vai jogar um raio na sua cabeça, onde você vai dizer, você não me quer, miserável, então morre. Não, ele diz, então tá, você não quer, eu tenho o melhor dessa terra para você, mas você quer viver desse jeito? Vive. E mesmo depois que nós convertemos, entregamos a nossa vida para Deus, nós ainda assim viramos as costas para Deus em nossas escolhas, e por misericórdia, pura misericórdia, o raio não cai de novo na nossa cabeça, porque quem não tem pecado aqui, atire a primeira pedra. Não é verdade, gente? Então, Deus então fala com Josué, usa Josué para dizer assim, olha gente, se lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados, né, que vocês sabem da história, ou se ao Senhor. Agora Josué termina dizendo assim, eu, Josué, já tomei a minha decisão. A minha decisão é seguir a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão de Josué poderia implicar em que ele e somente ele e a família dele, como aconteceu no caso de Noé, que decidiram por Deus. Mas Josué tinha tanta convicção que essa era a melhor e a única escolha a seguir, que ele já afirmou publicamente para os líderes, ou seja, também para todo Israel, porque ali, né, acabava que aquele assunto chegava para todo mundo, a escolha dele e da família dele. Agora, a escolha que Josué faz por Deus não é só aquela uma escolha de religião. Não, eu tenho o meu botão aqui da minha religião. Não, é uma decisão que ele toma, que influenciará toda a vida dele e a família dele. Portanto, os seus costumes, as suas decisões, as suas escolhas, o que decidir amanhã, depois, no outro dia, a forma que ele vive, a forma que ele decide, passa pelo crivo de Deus, passa pelo ok de Deus, passa por uma lei, passa por um tratado. Quem está entendendo o que eu estou falando? A escolha de Josué não foi uma escolha para uma religião ou para alguém, ele escolheu seguir a Deus, ele decidiu escolher as propostas que Deus diz, e isso fica bem claro, não só naquilo que Josué diz aqui, mas toda a história do povo de Deus. Daqui em diante, o que você vai perceber ao longo das Escrituras é justamente essa. Agora chegou o tempo deles escolherem se eles queriam ou não fazerem parte desse rei e desse reino. Era algo opcional? Sim. Que implicaria em escolhas? Sim. Tanto boas quanto ruins, como consequências boas e ruins. Mas significaria exatamente o que Josué disse. Então,
decidam, escolham, não fiquem mais agora adorando, dizendo que adoram a Deus, mas também adoram os outros deuses. Parem com essa confusão, com essa dualidade, com essa não vai nem racha. Decidam quem vocês querem seguir, e decidindo quem vocês querem seguir, então isso implicará em escolhas. Eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, o que significa isso para mim? Muita coisa, queridos. Significa que nós precisamos viver um evangelho não de palavras, mas de vida. Significa que a nossa vida e a nossa família precisam entender que as nossas escolhas para com Deus são escolhas que refletem não só a partir da decisão que eu tenho de vir no domingo na igreja, mas também no meu dia a dia, nas minhas escolhas diárias, naquilo que eu faço todos os dias da minha vida. Seguir a Jesus é isso. Não é seguir uma religião, não é seguir um costume ou uma tradição, porque tradição, você cumpre protocolos, decisão, você vive aquilo para a sua vida, e você escolhe todos os dias isso. E a primeira coisa que a gente pode aqui trazer como aplicação, porque Josué fala da sua família, mas ele também está falando da sua família, a família de Deus. Ele está falando de uma mudança que significaria uma mudança não só para ele, mas também para todos aqueles que estavam ao seu redor. É óbvio que ele não fala isso dizendo: olha, eu vou seguir vocês, estou nem aí para vocês. Não, ele gostaria que todo mundo fizesse essa decisão. E ali no verso 16 e 17 em diante, mostra que o povo então decide. Mas a primeira coisa que eu quero falar com você, e que tem tudo a ver comigo e com você, sobre nós e a nossa família, as nossas escolhas, diga comigo assim: decida quem eu e a minha família iremos servir. Então fala com a pessoa que está do seu lado assim: decida quem você irá servir. Pode parecer assim muito óbvio o que eu estou falando, mas não é. Não é. Sabe por quê? Porque quando essas coisas implicam nas nossas escolhas e nas nossas prioridades, a coisa começa a apertar. Esses dias como eu contei, eu fiz algumas visitas, e quando é bom testemunho, a gente tem que contar. Testemunho, ou às vezes lutas, umas coisas complicadas, a gente deixa no gabinete, só o pastor e a pessoa, porque não tem que expor vida de ninguém aqui no púlpito. Mas quando é bênção, a gente tem que compartilhar, amém? Amém, gente? Então tá. Eu fiz 2 visitas que foram uma bênção para a minha vida. A primeira foi interessante porque eu fiz a visita, talvez até o casal esteja assistindo. E aí eu fui lá, eles estão chegando para a igreja, e quando eu cheguei lá, a gente começou a conversar, né? E você sabe tratar muito bem o pastor, né? O pastor, né, comeu gostoso, aquele trem gostoso e tal. Foi uma delícia, né? Foi bom demais. E aí eu conversando, e papo vai, papo vem, compartilhando, e a gente foi conversando. E na conversa, o casal me contou uma experiência que eles viveram logo que eles casaram. Eles contaram que eles casaram, e logo que ele casou, ele recebeu um convite para ir para uma cidade a 2h30 daqui. E ele então foi, era uma coisa muito boa, chegou lá, e era recém-casado, vivia aquela distância, vinha o final de semana para casa, e durante a semana ficava longe. Ele viu que não dava para administrar isso, e quando pôde, eles então, os dois foram morar juntos na cidade onde ele trabalhava. E aí, passados uns 6 meses, ela engravidou. E então, eles, ao engravidar, né, naturalmente quiseram voltar para estar mais perto da família, mas a empresa tomou a decisão, falou: olha, vocês vão para o norte de Minas. E aí ele se viu numa situação bem delicada, onde disse: mas como eu vou fazer? Né, minha esposa quer ficar perto da família, e eu vou
tem uma promoção, algo muito melhor para mim, e ele se viu numa decisão muito difícil de tomar. A decisão em olhar para o que era melhor para a família ou o lado financeiro e o sucesso profissional. O que ele fez? Entrou em contato com a empresa e disse: olha, eu já fiz a minha decisão, eu estou voltando para a cidade onde eu e a minha esposa querem ficar. Você pode arrumar, porque eu não continuo, eu não vou para lá. Chegou o meu limite, eu estou longe administrando, mas eu tenho o quê? Diga comigo, prioridades. Diga comigo, prioridades. Queridos, é nesse negócio que o trem começa a complicar. Porque quando a gente fala que a gente segue a Deus, a gente precisa de se esforçar em entender o que é prioridade e quais são as nossas escolhas. As nossas escolhas determinam muito ou dizem muito quem nós cremos. Se você segue Mamon, você vai decidir a sua vida a partir do dinheiro. Mas se você segue a Deus, você vai decidir a sua vida a partir disso. Porque as suas escolhas dizem muito qual é a sua prioridade. E algumas mexem com o bolso. Dói aqui porque o dinheiro às vezes não é o mesmo, como aconteceu no caso desse jovem, desse casal. O salário dele caiu. Mas ele fez uma escolha e hoje ele colhe fruto dessas escolhas. Frutos bons. Mas doeu? Muito. Eu sei que você está ouvindo aqui e existe muitas, por exemplo, existe uma cultura aqui em Patinga que eu vou falar aqui que confronta muita gente. Essa coisa de ir para fora, um fica e o outro vai. Fica 10 anos, 5 anos. Gente, eu não vejo na Bíblia respaldo para isso. Quanta gente vai para fora e trai esposa, trai marido, tem uma vida errada lá fora, enquanto o outro está aqui. E a coisa é feia, não é bonito. E em Patinga, Valadares, é muito comum isso acontecer. Estou falando uma mentira ou não, gente? Estou falando a verdade, talvez alguns aqui vivam essa realidade. Eu não estou dizendo que viver um tempo, às vezes é necessário, um curto tempo, ok. Trabalhar dessa forma por um tempo acontece, mas não dá para viver a vida inteira assim, porque a sua prioridade como servo de Deus é outra. Você tem escolhas que se baseiam em valores eternos. Portanto, você precisa decidir quem você vai seguir, se é Deus e os seus valores, e se é o que? Mamon, dinheiro, poder, posses. Só que quando o pastor fala sobre isso, olha, não me ouça, simplesmente leia a Bíblia. Se eu estiver errado no que eu estou falando, fique com a Bíblia, não fique com o que eu estou falando não. Mas eu, Bruno, não consigo encontrar respaldo para alguém abandonar a família e ficar assim a vida inteira em detrimento de dinheiro, em detrimento de comprar coisas, carro. Gente, tem muitos filhos, eu cuidei de adolescente a vida inteira, até 2016, tem filhos que tinham muito dinheiro e assentavam no meu gabinete e diziam: pastor, eu não quero nada que o meu pai dá, eu quero só atenção e tempo com ele. Chorando, diz: pastor, se meu pai não me der nada, não importa, importa que ele aceite comigo e saiba como eu estou. Eu fiz uma visita, eu saí de lá arrasado. Uma vez eu fui na casa de um pai, trabalhava, e aí ele mudou de cargo e começou a trabalhar absurdamente. O filho começou a ficar rebelde na adolescência, e eu cheguei lá, né? Quase que um combatente do exército. Cheguei lá, né, tipo assim, e ele falou: meu filho está me batendo, uma confusão. Eu falei assim, ele chama o pastor, né, pensando assim, como é que eu vou fazer, né? Se ele resolver me bater, imagina, baixinho que sou, né, não tem esses mucos que os irmãos ficam mais fortão assim. Eu falei: o que eu vou fazer aqui, né? É só oração e jejum. Fiz um jejum de uma semana. Eu falei: Senhor, reveste-me com teu sangue. Adolescente, um caboclo desse tamanho. Eu falei: Jesus. Cheguei lá,
Ele não queria sair do quarto e gritou: eu não saio do quarto, esse pastor pode ir embora, eu odeio igreja. Falei: Jesus amado. Só que eu estava jejuado, né? Orado, canelinha de fogo. Falei, espera aí. Aí eu fui para o quarto, os pais falaram assim: pastor, você é doido? Eu falei: sou. Aí abri a porta e falei: e aí? Ele estava debaixo de uma coberta. Falei: ô meu filho, o que está acontecendo com você? Quero conversar. Não, pastor. Falei, aí eu comecei a falar do jeito dele. Falei assim: então tá bom, eu vou embora. Aí comecei a falar um tanto de besteira com ele e tal. Ele começou a dar uma risadinha. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Ô gente, foi uma das coisas que eu mais fiquei emocionado na minha vida. Ele falou: pastor, sabe qual é o problema? O meu pai não luta mais de lutinha comigo. Eu falei: o quê? Pastor, meu pai não tem tempo mais para brincar de lutinha comigo. Eu falei: o quê, meu filho? Eu sinto falta disso, de brincar com meu pai. Eu cresci, o meu pai melhorou de emprego, mas o meu pai não tem tempo para mim. Eu saí, falei: vamos lá que nós vamos conversar com o seu pai. Sentei com ele, falei: descobri o problema do seu filho. Ele falou: sério, pastor? Falei: sério, você não luta de lutinha mais com ele. E o pai começou a chorar. Os dois se abraçaram. E eu falei: cumpri minha missão. Fui embora. Queridos, a gente precisa de escolher quem a gente vai servir. As escolhas que a gente faz diz muito a quem nós servimos. Você tem tempo para ver o seu pai, para conversar com a sua mãe? Você tem tempo para ter tempo com seus filhos? Você tem tempo? As suas escolhas dizem qual é a sua prioridade. Nós vivemos num mundo onde as ideologias estão aí massacrando os nossos filhos. A nossa sociedade está sendo engolida por ideologias, por pensamentos, onde muitas pessoas ensinam e dizem claramente algo contrário à palavra, onde a gente sabe que Deus criou macho e fêmea. O problema não é a gente saber que pessoas ensinam isso, o problema é a gente como cristão não ensinar isso. Você não pode ser negligente com aquilo que Deus te deu, que é a sua família. Os seus filhos, a sua casa, os seus pensamentos precisam ser bem sustentados como pensamento, porque pensamentos como esse e outros tantos vão existir, porque o mundo jaz o maligno. Por mais que possamos levantar leis, preocupar-se contra ideologias que não são ideologias cristãs e devem ser de fato protegidos, mas ainda assim existirão pessoas, a internet está aí. Agora nós precisamos decidir a quem nós vamos, diga comigo, seguir. Quando você que tem filho pequeno, e olha gente, eu estou pregando aqui, você não sabe o como que para mim é desafiador pregar sobre um assunto criando os filhos. Se eu estivesse aqui pregando com os meus filhos já criados, todos lindos, maravilhosos, seria ótimo. Mas é um desafio, eu prego para você e prego para mim. Eu falo para você e prego para mim e para Nayara. É difícil. Mas vocês que têm filhos pequenos, mais uma vez, observe o que os seus filhos estão vendo no YouTube. Não dá para deixar os filhos soltos, vendo o que quiserem. Queridos, tem criança que não sabe brincar mais, sabe por quê? Não é porque eles não sabem, é porque os pais não param para brincar com seus filhos. O filho fica o dia inteiro na internet. Eu sei que tem dia que você está estressado, cansado, e fala comigo assim: não, vai lá. Você acha que também não acontece comigo? Num domingão, eu estou morto, cansado, quero deitar. Fala: Nayara, vem cá, vamos deitar. Ou então às vezes eu quero dormir, e os meninos estão lá pentelhando, Sofia está gritando, aquela coisa. Eu falo: não, vai lá. Eu falo com eles assim: vê o que o papai deixa.
E aí, quando eles têm dúvidas, me perguntam e me acordam: pai, pode ver isso? Eu falo assim: pode ver tudo. Eu sou tentado mesmo, é difícil. Meu menino, 9, 10 anos, ele tem joguinho lá, gosta do Minecraft. Gente, eu tenho um avatar no Minecraft para jogar com o Arthur. Só em off, que você acha que eu gosto disso? Não, mas eu quero jogar com ele porque ele curte jogar com o pai. Eu preciso de aprender sobre Minecraft. Ele conversa algumas coisas comigo, eu fico olhando e falo assim: o que é isso? Mas eu preciso entender do Minecraft, porque eu preciso saber se isso é podre, se é ruim, se não presta. Eu preciso saber. E lá em casa a gente tem um limite, é 1h30 por dia de jogo. Aí, você acha que todo dia ele não fala: pai, só 1h30? Todo dia. Tem negociação: pai, mas 1h30 já passou, meu colega e tal, e não sei o quê. E aí vem uns argumentos que você fala assim: não, ele está certo mesmo. Agora, deixa livre. Na hora que chega na adolescência, meu irmão, lá para a juventude, você tem que clamar o sangue de Jesus. Porque você não dá conta, porque você deixou livre a vida inteira. Aí você fala: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Em tua mão entrego meu espírito. Porque é luta. Agora, se você não estabelece limites, agora é difícil. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas nós precisamos decidir quem nós vamos, diga comigo, servir. Quando eu digo assim: não, peraí gente, eu preciso estabelecer limite no tempo que eu uso meu WhatsApp, o tempo que eu vejo às vezes redes sociais, os que gostam de joguinho aí, né? Tem homem e mulher viciadíssimo em joguinho. Você tem algum pastor que está pregando contra o joguinho? Não, eu estou pregando contra. Aí, tá vendo? Até manifestando aí. Falou de joguinho, né? Estou brincando. Precisa de ter limite. Tem gente que não tem tempo mais para a esposa, para o marido, porque está só no joguinho. Nós precisamos estabelecer e dizer: quem eu estou servindo. Pastor, você está falando isso, uma coisa assim, eu vou ter que ser anjo depois dessa pregação, tem tanta coisa para acertar na minha vida. Não, queridos, você vai mudando de glória em glória, mas você precisa decidir quem você está servindo. Tem pessoas que digam: não, eu sirvo a Deus, mas qualquer coisa é desculpa para parar de ir na igreja. Qualquer coisa deixa de vir no culto. Qualquer coisa é um bom motivo para não vir. Não tem tempo para orar, não tem tempo para dizer quem você vai servir, porque no mundo sem Deus vai dizer: vá para a cama mesmo, você precisa de conhecer, você precisa saber se é bom o negócio ou não. Mas quem você vai servir? A esse mundo sem Deus ou a um Deus que diz: olha, há tempo para todas as coisas? Dói quando a gente pensa em quem servir, em coisas que vão sendo questões que envolvem o nosso dia a dia, as nossas escolhas. Aonde a gente vai, o que nós vamos investir, como nós vamos fazer, aonde nós vamos ir. Isso diz muito a quem nós servimos, a sua família. Nós temos aqui tantas realidades, temos pessoas casadas aqui, temos pessoas divorciadas, viúvas, temos solteiros, temos noivos, temos pessoas com filhos adolescentes, com filhos criados, com filhos crianças ainda. Nós temos N realidades aqui. Eu falei ainda assim, não terminei de citar todas. Mas independentemente da sua realidade de família que você tem no seu contexto, você precisa escolher hoje. Hoje, não é amanhã, é hoje as suas prioridades, a sua escolha para com Deus.
mesmo que isso influencie o seu financeiro, mesmo que isso influencie algumas coisas que vão doer no seu bolso, no seu sono, no seu tempo, escolha hoje. Hoje não é amanhã. Eu sei que essa palavra é dura, sim, mas é a Bíblia que está me mostrando, não sou eu. Deus quer que nós possamos tomar decisões que sejam para agora. Avalie hoje o tempo que você tem com a sua família, o tempo que você tem com você, o que você tem investido mais, qual é o propósito de tudo, quem tem te guiado, quais as suas escolhas. Fiz uma visita essa semana também, uma família, e eu estava visitando lá e, resumo da história, meu irmão estava me contando que ele viveu um milagre, sofreu um acidente e quase morreu. Quase morreu. E nesse acidente, ele disse: pastor, as minhas prioridades foram todas reavaliadas, Deus me parou. E hoje a minha maneira de enxergar a minha vida, a minha família é outra. Você não precisa de vivenciar isso. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje. Deus está falando com você. Você não precisa de vivenciar um divórcio, de vivenciar às vezes uma separação, de vivenciar às vezes um problema sério na sua casa, para dizer, bom, agora eu vou parar para pensar. Não, pare agora, ouça agora. E talvez você diga, pastor, agora já era, eu ouvi tarde demais. Então comece a partir de hoje, viver o novo de Deus para a sua vida. Porque Deus nos dá sempre chances novas, oportunidades novas, vida nova, para que a gente possa viver a partir do que Ele diz, algo novo. Você entende o que eu estou falando, queridos? Eu falo com amor e falo para mim também, que preciso de me policiar. Ontem estava tendo um jogo da Champions. Estava doido, os meninos da célula me chamou para ver o jogo da Champions com um churrasquinho, olha que de Deus. Meus meninos estavam em casa, Nayara estava aqui na igreja, eu estava doido para comer uma picanha, mas os meus meninos estavam brincando, e estavam curtindo, a minha carne fez assim, porque eu gosto de estar no meio do povo, da galera, ficar doido com a defesa do goleiro lá que defendeu tudo, eu gosto disso, mas eu tive que fazer uma escolha. Naquela hora, eu disse, eu não vou, os meus filhos agora são prioridade. Eu estava sentado com eles na sala brincando, eu doido para ver o jogo da Champions, e o Arthur, papai, vamos jogar bola? Eu falei, vamos. Aí eu chegava na janela, difícil, mas eu tive que fazer uma escolha. Eu comi o churrasco? Não, e os irmãos nem me deram. Mas eu tive que fazer uma escolha. Às vezes você vai chegar com sono, meu irmão, e vai ter que assentar. Quantas vezes eu bodei na frente dos meus filhos, de sono, mas eu tinha que fazer uma escolha. E quantas vezes eu também erro, porque às vezes eu não faço a escolha certa. A terceira coisa que me chama a atenção está no que Josué faz. A última parte do versículo 15 diz, mas eu e a minha família serviremos ao... Gente, quando Josué diz isso, por mais que ele era líder, ele estava disposto a tomar essa decisão, mesmo que os outros não tomassem a mesma que ele. Como assim, pastor? É porque quando ele deixa todo mundo à vontade para seguir ou não a Deus, ele está fazendo isso. E ele diz, olha, eu vou fazer, se vocês não vão, a escolha é sua, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão de Josué, se você ler os versos 16, 17, influencia de forma direta o povo, porque eles dizem, não, nós já sabemos quem nós vamos seguir.
Mas Josué, ao invés de cobrar a decisão deles, ele fala da dele. Sabe o que significa? Você não pode decidir o que o outro faz, mas você pode decidir o que você faz. Olha para a pessoa que está do seu lado. O que ele vai decidir, não, você não dá conta. E olha que às vezes até esposa, você não consegue, mas a sua você consegue decidir. Você precisa de sair daqui. Talvez você está com o seu casamento destruído, você precisa decidir que eu não vou destruir, não vou acabar. Meu irmão, faz bem casados 1, 2, 3, 10 mil, 50 mil, faz o acampamento de casais, nós vamos ter esse final de semana agora, faz tudo. Meus filhos, eu vou pôr eles envolvidos na igreja, eu vou fazer curso de treinamento com todos, tudo que eu puder fazer, eu vou aprender, crescer, eu quero melhorar, eu quero fazer de tudo para fortalecer a minha família, eu quero crescer em Deus. Não significa, pastor, tem que ficar na igreja o dia inteiro, não. Ter mais tempo na igreja não significa decidir-se por Deus, porque tem gente que está muito tempo na igreja, mas não tem tempo na família e está errando do mesmo jeito. Mas também tem gente que não vai nada na igreja e também não cuida da família do mesmo jeito. O que você precisa de fazer? Ser o primeiro a tomar a decisão. Foi isso que Josué fez. Talvez o que você precisa de fazer hoje é entregar a sua vida para Jesus. Você precisa se reconciliar, sair dessa vida e consertar a sua vida, correr aqui para frente e falar: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero que a mudança na minha casa, na minha família comece em mim. Talvez o que você precise decidir hoje é falar: eu quero me envolver mais, eu quero aprender mais. Talvez igual hoje um casal procurou no final do culto: eu quero participar do retiro de casais. Eu preciso de ir. Talvez o que você precisa hoje tomar a decisão é marcar um aconselhamento. Talvez o que você precisa hoje é falar assim: olha, eu vou determinar, eu não vou usar o meu celular depois das 10 horas. Talvez você precisa hoje cancelar a Netflix na sua casa. Talvez hoje o que você precisa decidir é reavaliar a forma que você trabalha, como que você tem se dedicado à sua família. Decida hoje, faça a partir de você. Não olhe para sua esposa e diga: olha, amor, você precisa de mudar. Você viu o pastor, né? Eu fiquei com vontade de gritar assim: fala a Deus com meu amor. É você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: é você. É você, não é o outro. Josué disse: eu sei que você está orando aí, falei: Jesus, muda meu marido, muda minha esposa, Senhor, muda os meus filhos, muda a minha casa toda, Senhor. E Deus está falando: eu quero que você mude, porque é a partir de você que eu vou fazer a obra. Ele diz: eu e a minha casa. A decisão é de Josué, não é de todo mundo. Repare que a decisão que Josué faz influencia o povo todo. Você quer ver mudança e você quer ver a sua família melhor? Quantos querem? Decida você ser a primeira mudança. Ore mais, jejue mais, busque mais, ame mais, respire mais, dedique-se mais. Eu sei que dentro de você está dizendo assim: pastor, é só eu que faço. Eu sei. Mas Deus está dizendo para você: se hoje é o dia de você escolher, escolha Deus. Escolha Deus. Eu não sou, e você sabe, eu não sou capaz de mudar ninguém aqui. Eu digo sempre: eu já decidi e já entendi que eu não consigo mudar ninguém. O que eu faço, pastor? O que eu faço então? Eu prego a palavra. O que Deus falou com você, somente você e Ele pode dizer. Não fique nem com vergonha de cumprimentar comigo no final do culto, se você está com alguma coisa errada para resolver, não, porque eu não sei, Deus é que sabe. Mas uma coisa é certa:
Deus está nos dando a chance, a começar de mim, a escolher quem nós queremos servir. E que Deus nos ajude, que Ele nos dê força, para que aquilo que nós dissemos, eu quero seguir a Deus, influencie as nossas escolhas e prioridades. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos ter um tempo de oração. E a primeira oração, ela deve ser sua, somente sua. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar e orasse. Talvez você precise de muita coisa aí avaliar. Pastor, eu vim no culto para ser abençoado, você me dá tanta cajadada. Deus só disciplina filhos que ama. Se você não fosse amado, Ele não te disciplinaria, te orientaria e te falaria coisas que só Ele sabe o que Ele te falou. Deus te ama muito, e Ele não só quer te salvar, Ele quer salvar toda a sua casa. Foi assim que Ele fez com Noé. Ele não salvou só Noé, Ele salvou a sua casa. Foi assim que Ele fez com Ló. Ele não só salvou Ló, mas salvou a sua casa. Foi assim que Ele faz comigo, com você. Mas hoje nós precisamos decidir quem nós queremos seguir. Nós somos partes de um reino e precisamos nos submeter ao tratado desse rei. Chega de viver dizendo que seguimos um rei, mas não somos alguém que segue as regras, segue os princípios desse reino. Eu sei que eu e você vamos errar. Sim, somos assim porque somos pecadores, mas precisamos decidir, acertar e pedir a Deus para nos ajudar nessas decisões. Ore então no seu lugar, clame a Deus socorro, peça ao Senhor que te ajude, que te sustente, que te leve a viver algo diferente a partir de hoje. Ore, tenha coragem de orar e tomar decisões que venham ajustar a sua vida, que venham ajustar as suas escolhas. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, Tu és aquele que move nos corações. Teu Espírito fala, e fala de forma profunda e real. Senhor, transforme famílias, não só essas que estão aqui, mas as que estão também assistindo. Transforme realidades, Pai. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode operar, só o Senhor pode trazer vida, só o Senhor pode transformar corações. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que essa palavra possa penetrar nos corações e que elas possam, Senhor, trazer mudanças que sejam reais, mudanças que sejam transformadoras, Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus.